Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Para interpretar este evangelho, onde Jesus dorme em meio à tempestade, os discípulos estão apavorados, nós vamos recorrer a duas interpretações importantes, a de Santo Agostinho e a do Papa Francisco. Santo Agostinho diz que muitas vezes na nossa vida parece que Deus está dormindo. Isso aconteceu na vida dos discípulos. No evangelho deste sábado, Jesus dorme em meio aos problemas que os discípulos estão enfrentando no mar. E Agostinho diz: os discípulos vão despertar Cristo. E ele convidava a assembleia que estava escutando a despertar o Senhor com as nossas orações. Os discípulos levam a Jesus aquilo que preocupa o coração deles. A oração é também apresentar a Deus os nossos medos, a nossa vida. Mas também é preciso se deixar maravilhar como os discípulos, entendendo que Jesus pode tudo. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E começam a ter uma experiência de fé. Então, quando nós rezamos, nós também precisamos fazer uma experiência de fé, de confiança e de maravilhamento das graças que Deus pode nos dar. O Papa Francisco diz que nesse episódio fica claro a fraqueza dos discípulos, a ausência da fé. E o Papa diz: a tempestade tira, de certa forma, a nossa maquiagem, as máscaras, e às vezes revela a ausência da fé. Assim o Papa diz que a nossa fé, ela é provada, e é na provação que nós precisamos usar do dom da fé, colocá-lo em prática. E os discípulos, eles viveram um momento de desespero. E o Papa diz que a figura de Nossa Senhora na cruz de joelhos é a figura da igreja que crê, mesmo em meio à dor. Irmãos e irmãs, vamos pedir que Nossa Senhora do Rosário de Pompeia nos ajude a vencer as tempestades da vida, nos ajude a crescer na vida de oração e na confiança em Deus. Qual é a sua tempestade? Você está vivendo alguma tempestade no início desse ano? Clame a Jesus como os discípulos e confie como Nossa Senhora confiou aos pés da cruz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.